E aí, tudo bem? Esse ano, 2024, o Wolverine faz 50 anos. Em comemoração, vou eleger quais são para mim os 11 melhores momentos clássicos do personagem. Eu quase sempre perco essas datas, né? Já estamos no fim do ano aí, mas antes tarde do que nunca. Vamos falar quais são os melhores momentos clássicos, na minha opinião, do Wolverine. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações. Pega esse vídeo, compartilha no grupinho de WhatsApp da galera que curte o Wolverine. E você tá seguindo a gente no Instagram? HQ Você Precisa Saber. Vai lá que tem um conteúdo diferente desse do YouTube e bem legal. Eu já fiz os 11 melhores momentos dos X-Men, então pode ser que uma ou outra coisa coincida, porque a história do Wolverine e dos X-Men, né, as duas histórias se confundem. Mas aqui pode ser momentos tirados de qualquer revista, não só da mensal do Wolverine. E lembre-se que são 11 melhores momentos, não 11 melhores histórias. E são melhores momentos, não momentos mais importantes. Eu sei que é difícil entender a diferença disso. É que tem coisa que é super importante para o personagem, mas não necessariamente foi um momento super legal. Quer um exemplo? Wolverine sem nariz. Aquele momento ali que ele virou aquela fera foi importante na cronologia do personagem, mas foi bom? Não, foi muito ruim, então não tá aqui, já vou adiantando para vocês. Se vocês quiserem os piores momentos do Wolverine, até posso pensar em fazer e colocar esse aí. Vamos lá, 11º melhor momento clássico do Wolverine. Os momentos estão em ordem, né, de preferência, então é do menos bom até o melhor de todos. Mas todos são ótimos. E coloca aqui nos comentários quais são esses momentos do Logan que você curte muito. Na 11ª posição, Logan enfrenta Lady Lethal na neve em Nova York. Isso aí saiu em Uncanny X-Men 205 de 1986. A história: a Chispinha do Quarteto Futuro, que é a Katie Power, está fazendo compras de Natal com a sua babá quando é pega no meio de um confronto sangrento entre Wolverine, Lady Lethal e seus homens Cole, Macon e Reese. O Logan foi bastante ferido e ele entra num estado quase animalesco. A Kate o ajuda a se recuperar e dá o troco nos ciborgues. Porque é bom? Principalmente pela arte do Barry Windsor Smith. São páginas e páginas de um confronto visceral entre o Logan e a Yuriko. A história se tornou um clássico do Wolverine e é frequentemente republicada. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi em A Saga dos X-Men 13 da Panini de 2023. 10º melhor momento clássico do Wolverine. Logan conhece Mariko Yashida, que acontece na Uncanny X-Men 118 de 1979. A história: os X-Men estavam viajando pelo mundo tentando voltar para casa após um confronto com o Magneto em que foram dados como mortos. Após uma passagem pela Terra Selvagem, a equipe vai parar no Japão e encontra Solaris, que já tinha sido um X-Men por um curto período de tempo. Lá a gente descobre que o Wolverine fala japonês fluente e tem uma história no Japão. É a primeira vez que é mencionado isso. Enquanto eles estavam hospedados na mansão de Shiro Yoshida, o Logan conhece Mariko Yashida, uma jovem filha de uma tradicional família japonesa. Logan se interessa por ela na hora. Após enfrentarem a ameaça de Moses Magnum, os X-Men seguem viagem, mas antes Wolverine dá a Mariko um crisântemo branco, que dá início a uma bela, mas conturbada história de amor. Por que é bom? Aqui, Claremont e Byrne começam a relacionar o passado do Wolverine ao Japão, dando mais profundidade e tridimensionalidade ao personagem. Mariko seria uma figura muito importante na vida do Logan. Ele traria momentos de grande felicidade, mas também de grande tragédia. A última vez que a Uncanny X-Men 118 foi publicada no Brasil, Os Fabulosos X-Men, edição definitiva 6 da Panini de 2023. A última que eu tenho é essa aqui, X-Men Magneto Triunfa, de 2016. 9º melhor momento do Wolverine. Logan fica abalado pelo ataque de Proteus e Ciclope o provoca para que ele volte a ser autoconfiante. Isso acontece em Uncanny X-Men 127 de 1979. A história:
Os X-Men vão para a Escócia enfrentar Proteus, um mutante quase onipotente filho da Moira MacTaggert. Proteus distorce a realidade, criando ilusões e tornando o impossível possível. Ao entrar em contato com ele, Wolverine tem seus sentidos afetados. Ele não consegue dizer o que é real. Sem poder confiar nos seus instintos, o Logan fica muito abalado. Ciclope percebe isso e começa a provocar o Wolverine e o resto da equipe. Isso gera uma briga entre os X-Men, mas é tudo de caso pensado. Ciclope usa essa briga como um treino para a equipe e para restabelecer a coragem do Logan. Porque é bom? Essa é uma das únicas vezes na história do personagem que a gente vê o Wolverine verdadeiramente assustado e inseguro. A gente entende melhor a sua essência. Ele se guia muito pelos sentidos, como um animal. Ele sempre falou com muita propriedade sobre qualquer assunto por causa desses sentidos. Quando ele perdeu sua confiança, isso realmente o deixou perdido. Ciclope mostrou por que é um líder nato dos X-Men ao devolver essa confiança ao colega de equipe. A última vez que Uncanny X-Men 127 saiu no Brasil foi na X-Men Definitiva 6 também. A última que eu tenho é X-Men, a Saga da Fênix Negra da Panini, de 2016. Oitavo melhor momento, Wolverine se junta aos X-Men, que acontece em Giant Size X-Men 1 de 1975. A história: quando os X-Men originais são aprisionados por Krakoa, a Ilha Viva, Charles Xavier sai pelo mundo recrutando mutantes para serem os novos X-Men e ajudarem a resgatar a equipe original. Um desses mutantes é o Wolverine, um agente canadense que havia sido visto antes em uma história do Hulk. Logan decide deixar o Departamento H e ir para os Estados Unidos com Xavier. Porque é bom? À primeira vista, esse parece ser mais um momento importante do Wolverine do que um grande momento do personagem, mas a cena em si é muito boa. Quando seu contato no governo canadense tenta impedi-lo de desertar e ir para os Estados Unidos, o Logan diz que vai fazer o que quiser e corta a gravata do Jason. Aqui, o Wolverine deixa de ser um mero coadjuvante da história do Hulk para se tornar elenco principal de um título Marvel. Tudo começa pra valer aqui. Última vez que a Giant Size X-Men foi publicada no Brasil, X-Men edição definitiva 5 da Panini de 2023. Última que eu tenho, X-Men, a Segunda Gênese, de 2019. Sétimo melhor momento, o Adamantium é enxertado nos ossos do Wolverine. Isso acontece ao longo da história Arma X, publicada originalmente de Marvel Comics Presents 72 a 84, a partir de 1991. A história: em um passado incerto, Logan é capturado por uma misteriosa organização e levado para um complexo, onde passa por um doloroso procedimento em que é enxertado o metal adamantium nos seus ossos. Os cientistas envolvidos sabem que só o fator de cor do Logan pode garantir que ele sobreviva ao processo. Mas ninguém contava que em cavidades dos seus braços se formariam garras de adamantium, nem que o Logan conseguiria escapar e transformar toda aquela instalação em um inferno sangrento. Porque é bom? Essa história é uma das mais emblemáticas do Wolverine. Além da importância que tem a gente ver como o adamantium foi colocado nele, a história é boa porque não te explica quase nada. A gente não sabe quando se passa, nem porque ao certo fizeram isso, nem fica claro se os responsáveis, o professor, o Cornelius e a Hines, morreram mesmo. A gente veria depois que não. A Arma X é uma história com os excelentes desenhos do Winsor Smith e tem uma atmosfera perturbadora e violenta, como a própria natureza do Logan. A última vez que a Arma X foi publicada no Brasil foi em Wolverine Arma X da Panini de 2022. A última que eu tenho, Wolverine Arma X de 2003. Sexto melhor momento do Wolverine: Logan é abandonado no altar, que acontece em Uncanny X-Men 173 de 1983. A história: após matar o pai de Mariko em combate, Logan se vê livre para se casar com seu grande amor. O casamento é marcado e os X-Men vão para o Japão para a cerimônia. Mas na beira do altar, Mariko se nega a se casar com Logan. Ela diz que ele não é merecedor do seu amor e vai embora. Uma lágrima escorre do rosto do mutante durão. Depois a gente veria que a Mariko estava sendo controlada por Jason Wingard, o mestre mental, mas o casamento acabaria nunca acontecendo de verdade. Porque é bom?
O Wolverine já foi mortalmente ferido de todas as formas possíveis, mas talvez poucos ferimentos tenham doído tanto quanto esse, sofrido no coração dele. É uma das poucas vezes que a gente vê o personagem chorar, um momento triste e bonito do personagem. Última vez que Uncanny X-Men 173 foi publicada no Brasil, eu tenho aqui a saga dos X-Men 1 da Panini de 2022, mas eu acho que já foi anunciado aí numa das definitivas, né, na próxima definitiva. Quinto melhor momento do Wolverine, a estreia do traje marrom, que acontece em Uncanny X-Men 139 de 1980. A história: após a morte de Jean Grey na Lua, os X-Men passam por mudanças. O Ciclope deixa a equipe, Tempestade assume a liderança, Anjo retorna e Kitty Pryde se torna a mais nova X-Men. E junto com todas essas novidades, Logan estreia um traje novo, o traje marrom. Quando o Noturno pergunta por que o uniforme novo, o Wolverine responde: por que não? Porque é bom. O traje marrom foi o traje que quem cresceu lendo X-Men nos anos 80 e 90 mais teve contato. Foi o traje que ele usava quando eu tive meu primeiro contato com os X-Men. E é a criação do John Byrne, que queria deixar o personagem mais com as cores de um verdadeiro carcaju, o personagem em que ele é inspirado, e menos com as cores do time de futebol americano Michigan Wolverines. E o curioso é que não avisaram o colorista da capa, que pintou o uniforme novo de amarelo e azul. Última vez que a Uncanny X-Men 139 foi publicada no Brasil, X-Men edição definitiva 7 da Panini de 2023. Última que eu tenho, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, de 2014. Quarto melhor momento clássico do Wolverine, Logan é crucificado, que acontece em Uncanny X-Men 251 de 1989. A história: os Carniceiros eram um grupo de ciborgues que se reuniu em torno do seu ódio pelo Wolverine. Seu líder, Donald Pierce, ex-Clube do Inferno, teve seu corpo robótico bastante danificado pelo Logan. Lady Lethal culpava o Logan pela desgraça de seu pai, o homem que criou o processo de aplicação do adamantium em seus ossos. Cole, Macon e Reese eram ex-soldados do Clube do Inferno mutilados por Wolverine, e Racha-Crânio, Esmaga-Ossos e Lindinho tinham sido expulsos do seu esconderijo pelos X-Men. Logan tinha se ausentado da equipe por um tempo, que naquela época morava nesse esconderijo aí dos Carniceiros na Austrália. Quando Logan retorna, encontra o esconderijo vazio, é atacado pelos Carniceiros e crucificado em um X de madeira gigante. Wolverine fica bem mal, mas consegue se libertar e é salvo pela Jubileu, que vivia há um tempo escondida no QG da equipe. Por que é bom? O momento é antológico, a capa é antológica, foi até homenageada no filme Deadpool e Wolverine. É um momento em que a imagem fala por si. Logan passa por uns castigos pesados nessa época em que seu fator de cura era algo mais razoável e não uma cura instantânea como passaram a retratá-lo depois. Ele fica à beira da morte e o plano do Claremont era mesmo matar o personagem e ressuscitá-lo como um soldado do tentáculo. Mas essa ideia teve que ser abortada porque o Jim Lee estava revolucionando os desenhos da equipe e surgiu a ideia das equipes azul e dourada, um pouco mais pra frente dessa história que a gente está mencionando aqui. A última vez que Uncanny X-Men 251 foi publicada no Brasil, vai sair de novo em breve em A Saga dos X-Men 28 de 2024. Até hoje só tinha saído na X-Men 53 da Abril de 1993. Chegamos ao pódio. O terceiro melhor momento clássico de todos os tempos do Wolverine para mim é Logan mata Lord Shingen, que acontece em Wolverine 4 de 1982. A história: Mariko some da vida do Logan. Ele viaja para o Japão e descobre que seu pai é um chefão do crime japonês e a forçou a se casar por conveniência. Logan empreende uma cruzada para ter o seu amor de volta e acaba batendo de frente com Shingen. No primeiro confronto, Logan é derrotado, mas em um segundo e derradeiro embate, o Wolverine leva a melhor e desembanha suas garras na cara do Shingen. Com a morte do pai abusivo da Mariko, ela se sente livre para se casar com Wolverine. A gente já viu isso aí no sexto melhor momento. Por que é bom?
Essa minissérie por Chris Claremont e Frank Miller é uma das mais importantes da história do Wolverine. Foi a sua primeira série solo e aprofundou as questões do personagem relacionadas ao Japão, o conflito entre a honra e a natureza animal, seu lado Ronin em contraste com seu lado violento. No final, o Logan mata o pai da Mariko, mas de uma forma consciente, o que representa uma junção entre os dois aspectos da sua personalidade. A última vez que a primeira minissérie do Wolverine foi publicada no Brasil, Eu, Wolverine da Panini de 2022. A última que eu tenho é Eu, Wolverine de 2009. Medalha de prata, segundo o melhor momento da história do Wolverine para mim é... Logan morre no futuro, que saiu em Uncanny X-Men 142 de 1981. A história... Em um futuro apocalíptico, os sentinelas tomaram conta dos Estados Unidos e dizimaram os mutantes. Os que sobraram foram para campos de concentração. Wolverine ainda estava livre e ajuda os X-Men remanescentes a executar um plano, enviar a mente de Kitty Pryde no tempo para que ela e os X-Men do tempo presente tentem evitar o assassinato do senador Robert Kelly, que, segundo essa teoria, culminaria nesse futuro terrível. Enquanto a Kitty e os X-Men do presente enfrentam a Irmandade de Mutantes que tenta matar o Kelly, no futuro, Logan, Tempestade e Colossus invadem a base dos Sentinelas no edifício Baxter, mas inesperadamente Logan recebe uma rajada de um sentinela e é morto instantaneamente. Só sobra o seu esqueleto de adamantium fumegante no chão. Por que é bom? Esse é um dos momentos mais marcantes da história dos X-Men. Foi por causa dessa história que eu me tornei fã da equipe. Essa morte do Logan no futuro é tão repentina e crua que deixa a gente perplexo quando lê pela primeira vez. É a morte da inocência e da esperança. Tudo bem, a Kitty e os X-Men têm sucesso contra a Irmandade, mas isso não desfez o futuro da Rachel Summers, o que gerou uma rusga entre o Chris Claremont e o John Byrne. Para o Byrne, salvar o senador Kelly faria o futuro terrível desaparecer na hora, mas o Claremont manteve o futuro como uma realidade alternativa, o que foi uma das gotas d'água para fazer o John Byrne deixar o título. É um dos momentos mais sensacionais do Wolverine, e para mim, só tem um melhor que esse. Eu já vou dizer qual é. A última vez que Uncanny X-Men 142 saiu no Brasil, X-Men Definitiva 7 também. Mas antes vamos para algumas menções honrosas, outros momentos muito legais do Wolverine. Noturno descobre que o Wolverine se chama Logan. Quando Kurt diz, "Você nunca contou isso pra gente", o Logan responde, "Vocês nunca perguntaram". Acontece em Uncanny X-Men 139 também. Logan enfrenta o Samurai de Prata, também em Uncanny X-Men 173, uma sequência de luta sensacional que só não entrou na lista oficial porque é uma homenagem à minissérie do Frank Miller, que ficou em terceiro na nossa lista. A morte de Mariko Yashida. Matsuo Tsurayaba envenena Mariko, forçando o Wolverine a sacrificá-la com as suas garras para poupá-la da agonia. Acontece em Wolverine 57 de 1992. Primeiro confronto com dentes de sabre. Depois a gente veria que o Logan e o Creed tinham um passado de ódio, mas a primeira vez que os leitores viram um pega pra capar entre os dois foi em Uncanny X-Men 212 de 1986. Wolverine beija Jean Grey. Influenciado pelo caos instaurado em Nova York durante a saga Inferno, Logan agarra a Jean e manda um beijo nela pela primeira vez. É o primeiro encontro entre os X-Men e o X-Factor, e é a primeira vez que os X-Men reencontram a Jean, após acharem que ela tinha morrido como Fênix Negra na Lua. Acontece em Uncanny X-Men 242 de 1989. Wolverine mata Ogun. Durante a minissérie Wolverine e Kitty Pryde, Logan reencontra no Japão seu sensei, Ogun, um homem impiedoso que transforma a Kitty numa ninja assassina. Logan grita para Kitty se desmaterializar e passa suas garras por ela, atingindo seu ex-mestre e pondo um fim na sua ameaça. Acontece em Kitty Pryde e Wolverine 6 de 1985. Logan tem seu adamantium arrancado dos ossos. Logan fere Magneto com suas garras. Em retaliação, o mestre do magnetismo arranca o adamantium do corpo do Wolverine pelos seus poros. Acontece em X-Men 25 de 1993
E o Wolverine descobre que tem garras de osso. Após perder o Adamantium, o Logan descobre que sempre teve garras de osso, que foi um retcon na história do personagem. Acontece em Wolverine 75 de 1993. Mas vamos lá, qual é o melhor, mais legal, mais importante, mais fodaralho momento do Wolverine de todos os tempos, na minha humilde opinião? A medalha de ouro vai para Wolverine saindo do esgoto dizendo que vai salvar os X-Men sozinho, que acontece na Uncanny X-Men 132 de 1980. A história: os X-Men se infiltram no Clube do Inferno para investigar suas atividades. Ciclope, Fênix, Colossus e Tempestade entram como convidados da festa que o clube estava promovendo. Wolverine e Noturno invadem pelos esgotos de Nova York. Quando Logan e Kurt entram no clube, são atacados por Harry Leland e Donald Pierce, membros do círculo interno do clube. Noturno é derrotado por Pierce e aprisionado. Leland usa o seu poder de aumentar a massa de pessoas no Wolverine. Isso faz o piso do porão do clube ceder. Logan cai no esgoto e é levado pelas águas. Leland e Pierce acham que ele morreu afogado. Todos os outros X-Men são aprisionados. No último quadrinho dessa edição, Logan sai das águas, desembanha suas garras e diz que vai ter sua revanche. Na edição seguinte, o Logan invade sozinho o Clube do Inferno para salvar seus amigos e sai chacinando os soldados do clube, na história que se chama Wolverine Sozinho. Porque é bom? Eu pensei em desmembrar esse momento em dois, a cena saindo do esgoto e ele destroçando os soldados na história seguinte, mas na verdade tudo representa uma coisa só. É o momento em que o Wolverine assumiu uma posição de protagonismo na revista dos X-Men. Muita gente se pergunta por que o Wolverine se tornou um sucesso. Para mim, foi a partir desse momento aqui. Antes, o Wolverine era um coadjuvante, um personagem desejado na fase do Dave Cockrum nos desenhos. Depois que John Byrne chega, começa a tornar o personagem cada vez mais interessante, e tudo culmina nesse momento, em que o Logan recebe uma aventura solo dentro da revista dos X-Men e passa a ser o astro da revista. Para mim, é aqui que o jogo vira pro personagem, e essa cena dele saindo da água é o momento mais legal dele. É o que definiu o personagem nos próximos anos. Última vez que a Uncanny 132 saiu no Brasil, X-Men Definitiva 7 também. É isso aí. Concorda com a lista? Não? Então põe a sua aqui nos comentários e lembre de outros momentos inesquecíveis do Wolverine. Pessoal, quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Entra no nosso clube de membros. É só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Essa galera aqui já tem vantagens exclusivas, vários deles ganharam quadrinhos, quase todos têm acesso a muitas vantagens e todos são considerados membros de destaque aqui no nosso grupo. Estão apoiando aqui o nosso canal. Então se você curte o canal, vem ser membro também. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem Autores John Buscema, a trajetória do mestre Buscema na Marvel. Será que ele fez alguma coisa para DC? Depois tem X-Men, as páginas cortadas pela Abril na fase do John Byrne e em mais histórias que saíram na saga dos X-Men. Depois tem CCXP 2024, a gente já vai estar, eu acho, no momento de fazer a cobertura aí da CCXP desse ano, que tem um monte de artista legal de quadrinhos clássicos. E em breve, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Kraven, o Caçador. Até lá!